Eu era criança e cantava com a minha avó essa canção. Graça e paz mais uma vez, boa noite a todos. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesta noite? Abra suas Bíblias, livro de São Marcos, capítulo 12. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto, sobre esses textos. E um tema muito importante a gente falar sobre ele, porque é um tema um pouco às vezes confuso e até negligenciado por nós. Vamos falar um pouquinho sobre um coração que é generoso. E eu quero tratar esse assunto com os irmãos hoje, em nome de Jesus. Você que abriu a sua Bíblia, Marcos 12, 41 ao 44. É aquela passagem da viúva, né? Da oferta da viúva, muito famosa, muito conhecida, mas que de repente você ouviu ela de forma errada, ou de forma equivocada pelo menos. Eu quero, com a graça do Senhor, a luz do Senhor, falar com os irmãos sobre isso. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Então, muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se, colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Senhor, nós estamos diante de Ti, nós queremos entender qual seja a boa, perfeita vontade Sua em nós, através desse texto, dessa reflexão, que não seja eu, mas a Tua palavra revelada à igreja. É nisso que cremos em nome de Jesus. Bem, não se preocupe, eu não vou falar aqui para você dar dinheiro, nada disso não vou utilizar esse texto para Deus prosperar você dar um monte, que você dá pouco é pecado, não é nada disso. Nós queremos tratar aqui uma questão muito séria desse texto, que é a generosidade. E quando eu falo de generosidade, não estou falando de quem tem ou quem não tem, estou falando de valor monetário, quem tem muito, quem tem pouco. Estou falando de generosidade. O que é ser generoso? O que é ter o coração generoso? É claro que, obviamente, o texto está bem explícito de que muitas pessoas naquele momento estavam dando ofertas. Jesus estava observando aquelas pessoas. E Jesus trouxe aqui um detalhe importante, de que as pessoas que eram ricas, que tinham mais condições, assim diz o texto, estavam dando uma quantidade pouca. E alguém pode perguntar: poxa, mas Jesus estava ali olhando, será que Jesus estava contando as ofertas na hora ali? Jesus estava querendo contar a oferta, dizer quem estava dando, quem não estava dando? Não, é porque ali Jesus estava sondando os corações, a fim de perceber quem era generoso. Então, aqui o texto, embora as pessoas pregam sobre ele, que generosidade é dar tudo que você tem, não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aqueles ricos tinham muito, porém davam as sobras, ou o pouco que ele tinha, os poucos, dava pouco, porque eles tinham muito. Agora, aquela viúva tinha pouco, só tinha aquilo para sobreviver. Mas mesmo assim, ela entregou tudo o que tinha. Então perceba que não é uma questão de finança,
é uma questão espiritual de dádiva de Deus. É uma questão de generosidade. Ou você tem muito ou você tem pouco. Se você não for generoso ou generosa, nós vamos entender esse texto aqui de hoje. Então vamos lá. Primeiro, o significado da palavra generosidade é porque ela é uma virtude. Generosidade é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro, ou de outrem, melhor dizendo. Ou seja, é uma qualidade. Quem se dispõe, né, de fazer um sacrifício de si mesmo para ajudar outro, é um sinal de alguém que tem uma qualidade de generosidade. A generosidade bíblica é uma expressão de amor e da graça de Deus. A generosidade, na perspectiva bíblica, é mais do que um ato pontual de bondade. É mais do que isso. Ela reflete o próprio caráter de Deus. Como assim, pastor? Lá no ato da cruz, João 3,16. O Pai, com um ato de generosidade, envia o seu filho para quem? A terra para morrer por quem? Então percebam que a generosidade nada tem a ver com quem tem ou quem não tem dinheiro. Porque embora o texto de Marcos 12, 41 a 44 está dizendo que Jesus estava ali observando as ofertas, generosidade nesse texto é tudo aquilo, né, que nós recebemos do Senhor. Ou seja, é Deus comunicando conosco aquilo que Ele é. Então Deus é generoso e comunica conosco a sua generosidade. Se a gente pensar bem, lá em 1 Coríntios, Paulo, quando vai recolher as ofertas, lá em Coríntios capítulo 8, ali também naquele ato, capítulo 8 e 9, nós vamos ver que aquela igreja era uma igreja generosa. E me parece que quem tem acha, né, no direito, quem tem condições, no direito de não ser generoso. Mas especificamente da igreja lá de Corinto, capítulo 8, versículo 9, aquela igreja era pobre, assim como essa mulher. Mas quando Paulo disse para recolher as ofertas, né, a igreja de Corinto recolheu as ofertas, logo aquela igreja, de forma de gratidão, recolheu com graça. Então eu também consigo ver, depois ler lá, 1 Coríntios 8, capítulo 8 e capítulo 9, que aquela igreja também era uma igreja generosa. Contudo, o que você quer falar, pastor, na sua introdução? Que o ato de ser generoso, no conceito espiritual e bíblico, vem do Senhor. Ah, pastor, então eu sou avarento, eu não sou generoso. Não sei. O que eu quero dizer hoje, nesta noite, é que Deus, Jesus Cristo, é o nosso Senhor e o Pai da generosidade. E Ele quer comunicar conosco, Ele quer multiplicar a nós esse ato de generosidade. A generosidade aqui da viúva pobre aponta um princípio de que o coração generoso é aquele que vive para os outros, mais uma vez, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal, de novo. Sendo assim, a partir da experiência da viúva pobre, o que é preciso fazer para ter um coração generoso? Primeiro, para ter um coração generoso, é necessário alinhar-se com o coração de Deus. Por quê, pastor? Porque nós não somos, por questão de herdar o pecado de Adão mesmo, né?
Se a gente passar por cima, a gente passa por cima. Mas a gente não tem esse hábito, essa graça da generosidade. Mas quando a gente alinha o nosso coração com o coração de Deus, certamente o Senhor vai nos dar condições de sermos generosos. Se você pratica a generosidade, glória a Deus. Mas aqui é mais do que você ajudar alguém ou contribuir com alguma coisa. Generosidade é um dom de Deus, que vem de Deus. Portanto, a generosidade não é um ato isolado, mas deve ser um estilo de vida que flui de uma comunhão íntima com Deus. Então, pastor, como é que eu vou alinhar o meu coração de generosidade com o coração de Deus? Com o coração generoso de Deus com o meu coração? Buscando Ele, sendo mais íntimo do Senhor, tendo intimamente, contato com Deus. E aí, quando a gente parte para a Bíblia, nós vamos ver aqui vários momentos da Bíblia, atos de generosidade, como nós vemos aqui em Marcos. Aquela viúva, muito provavelmente, não tinha nem assim entendimento, real da situação. Porque se ela realmente deu, e deu mesmo que o texto ela deu tudo que tinha. 2 moedas, 2 moedas. E se foi tudo que ela tinha, como é que ela ia viver? Então, alguém para ter um ato generoso dessa magnitude, precisa estar com o seu coração alinhado ao coração? Bom, então, eu não sei o que você tem feito, tem pensado, qual é o seu nível de generosidade, mas hoje o Senhor está nos ensinando a ser generosos, para que nós possamos ter o coração alinhado com Deus, porque o próprio Deus é generoso. Quem crê assim, diga amém. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, agora no Marcos 12, 42, parte A, que para ter um coração generoso, é necessário confiar no caráter, ou crer, entender, confiar no caráter de Deus. Pastor, mas o ato de ser generoso tem a ver com caráter? Tem. E agora não falo do seu caráter pessoal, falando do caráter cristão. Se Jesus morreu na cruz do Calvário por você e por mim, por nós somos transformados, nós somos regenerados, nós somos transformados, pelo lavar das águas, no ato da cruz, do batismo, nós somos uma nova criatura. Então veja que o ato de ser generoso não é simplesmente meu pai era generoso, ok, maravilha, muito bom. Mas o que eu quero dizer aqui hoje é que essa generosidade que essa viúva apresentou a nós em Marcos 12 é algo espiritual de Deus. É uma consciência que Deus, que o próprio Espírito Santo coloca em nós, através de conhecer Deus. Ou seja, é necessário confiar no caráter de Deus. Um coração generoso requer confiança no caráter de Deus. Ao entregar suas 2 pequenas moedas, a viúva demonstrou uma confiança absoluta em quem? Em quem? Em Deus. Em Deus, lógico que é em Deus. Era na igreja, no espaço público, ela estava entregando a oferta, no templo, ou alguém que estava lá naquele momento, aquele sacerdote que estava lá naquele momento. Não, era em Deus. Era em Deus. Não apenas em suas promessas, mas em sua essência e caráter. Irmãos, pensa comigo. Qual seria o caráter de Deus? Qual foi a atitude de Jesus quando viu o cego de Jericó? Qual foi a atitude de Jesus? Passou por cima e saiu fora, foi embora e nunca mais voltou? Qual foi a atitude de Jesus?
né? Ele ouviu, ele voltou. Qual foi a atitude de Jesus no ato de generosidade da mulher do fluxo de sangue? Naquela multidão, todo mundo espremendo, aquela confusão toda, e a mulher tocou em Jesus. Ele, alguém me tocou aqui. E os discípulos, mas mestre, todo mundo te toca, te oprime, te empurra, te balança. E como é que é isso aí? Não é? Então perceba que o caráter generoso de Deus é essência para nós, para sermos generosos na nossa vida cotidiana. Que seja com a sua família, que seja na família cristã, na igreja, que seja a sua vida. A generosidade, ela vem também do caráter de Deus, não é? Aquela viúva deu tudo o que possuía, não porque esperava uma recompensa imediata, né? Mas porque acreditava na bondade e na provisão de Deus. É tipo assim, ó, quando o pastor vem aqui e barganha, quem aqui está precisando de um emprego, pega o envelope e entrega R$100 que Deus vai abrir a porta do seu emprego. Você barganha. E alguém dá essa oferta, é troca, é querendo negociar com Deus. O que eu quero dizer com isso? Isso não provém do caráter de Deus. Deus não negocia nada com ninguém. Deus dá uma bênção para alguém quando quer e como quer. Se Ele der, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Então perceba que aquela mulher, o coração dela não era barganhar. Eu vou dar 2 moedinhas aqui, porque de repente vai prosperar, não é? E aí hoje diz assim, ó, 10 por 100. Se ela desse 2 moedinhas, ela ia ganhar 20, 200, se fosse 100, né? 200 moedinhas, opa! Se fosse os dias de hoje, né? Mas não tem barganha com Deus. Quando fala do ato de generosidade, é porque vem do Senhor. Ele primeiro é generoso e se importa que nós sejamos também generosos com Ele, né? No partir do pão, na comunhão, e aí vai. Então, primeiro, nós temos que alinhar o nosso coração com Deus, no aspecto relacional. Nós temos que saber se relacionar com Deus, alinhar o nosso coração com Deus. E alinhar o nosso coração com Deus é justamente a gente aprender quem Deus é se aproximar de Deus de forma espiritual, lendo a Bíblia, orando, jejuando, cultuando, buscando ao Senhor, não é? Nós não cremos em um Deus que é intangível, né? Ninguém vê Deus, né? Foi ensinado aqui na IBD. Ninguém vê Deus. Mas como que a gente sabe que Ele existe? Quem consegue sentir Deus? Através da revelação da palavra de Deus. É assim que nós vemos Deus. É assim que nós tocamos Deus. É assim que o nosso coração se alinha com o propósito de Deus. O nosso propósito, ou a nossa essência de generosidade, precisa vir de quem? De Deus. 2. Nós precisamos entender que a generosidade vem de Deus, porque é do caráter de Deus ser generoso. Então, é necessário confiar no caráter de Deus. No caráter de Deus. Para que o seu coração, para que a sua vida, para que você se torne uma pessoa generosa. Para termos um coração generoso é necessário manter a fidelidade com Deus. Marcos 12. Então a viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre que tinha muito pouco valor. Ou seja, quando a gente é fiel a Deus, e agora dentro do aspecto da mordomia cristã, seja na oferta, seja no dízimo, seja no seu voto com Deus, seja todo esse contexto financeiro bíblico, não é? A gente precisa entender
que nós temos que ser generoso. É tanto que quando a gente parte para uma questão para o dízimo, além da questão dos 10% lá do Antigo Testamento, né? E aí chega no Novo Testamento, continua essa mesma linhagem, essa mesma base dos 10% do nosso dízimo, entregar ao Senhor. Mas quando chega no Novo Testamento, isso muda um pouco de figura, no sentido de que agora mais do que nunca, além da obediência, né, do dízimo dos 10%, agora é por ato de generosidade, é por gratidão, né? Então conforme a sua proporcionalidade. Então, aquilo que você dá para a igreja é a sua generosidade, né? E quem somos nós para contestar isso, não é? Agora, nós precisamos entender que a generosidade, para sermos generosos, também é preciso ser fiel para com Deus. A verdadeira generosidade nasce na fidelidade silenciosa. Que é isso, pastor Oséias? Você não precisa ser generoso para as pessoas verem que você está sendo generoso. Nem sempre, né? Às vezes você já é generoso sem ninguém saber. Quem sabe? É fiel a Deus. A quem? A Deus. Então é a Deus. Então aquela viúva pobre poderia ter guardado suas moedas para sobreviver, mas por mais um dia, né, ou alguns dias, sei lá, mas ela escolheu ser fiel a Deus com o que tinha. Sua fidelidade não estava condicionada à abundância, mas era uma expressão do seu amor e compromisso com Deus. Então note mais uma vez de que não é a quantidade que nós damos para Deus, né? Eu recebo 10 mil, eu vou dar 5 mil, olha como eu sou generoso. Não é isso. É o ato de dar, independente do valor. Independente do valor monetário, é o ato de dar. Não é? Mas dentro desta fidelidade, é claro que a gente é honesto com Deus e vai dar conforme a nossa proporcionalidade. Não é? Sempre entendendo toda a conjuntura bíblica sobre essa questão de ofertar, de dizimar, de entregar a Deus as suas ofertas, não é? Mas muito mais do que isso, o ato de generosidade, que seja o ato de olhar para alguém e perceber que aquele alguém precisa de algo, seja financeiro, seja de alimento físico, alimento espiritual, mas você precisa exercer a sua generosidade. Então percebe que essa viúva nos deixa uma lição muito, muito simples, mas profunda. Simples porque a gente, como cristão, já deveria ter caído em si. Profunda porque a gente aprende o tanto de coisa que essa mulher nos ensinou, né? Então, ser generoso ou generosa, mais uma vez, irmãos, não parte de nós mesmos, do mais bom que a gente possa ser, parecer ser, ou achar que somos, não é? Mas em algum momento a gente vai olhar para si mesmo. Eu até estava estudando isso aqui, eu vi uma frase falando de a pessoa que é generosa de forma narcisista, né? Então assim, ela é generosa consigo mesmo, mas com o próximo, sabe? Aquela pessoa que é narcisista só pensa em si mesmo, né? Estava vendo essa expressão, achei interessante, nunca tinha visto, né? Generosidade narcisista. Então é aquela pessoa que gosta de, né, se olha, eu mereço, eu quero, eu preciso, sabe? E nunca olha para o próximo, nunca olha para o redor. Não estou dizendo para você também, né? Você que trabalha, né, que é digno do seu salário, mas nós estamos falando aqui
de um ato que vem do coração de Deus. Falando de um ato de generosidade que vem de Deus, que vem do coração de Deus, do caráter de Deus e da fidelidade nossa para com Deus. Então essas três coisas vai nos fazer sermos generosos. Que o Senhor plante no seu coração o entendimento sobre o que é ser generoso. A generosidade vai gerar frutos de arrependimento de pecado. A generosidade vai gerar em nós perdão. Nós vamos ser tão generosos com as pessoas que mesmo que alguém faça mal para nós, e esse outro alguém que fez mal para nós não consiga nos perdoar, a gente vai liberar esse perdão. Sabe? Como um ato de generosidade. Então, que esta graça da generosidade possa ser em todas as situações da sua vida. Que nós sejamos generosos com a nossa esposa, com o nosso esposo, com nossos filhos em casa, com a nossa família. Que nós possamos ser generosos com as pessoas que a gente trabalha. Que a gente possa ser generoso, generosa com a família de Cristo, com a família da igreja, família espiritual, família cristã, uns com os outros, sabe? Que a gente possa de fato demonstrar amor no sentido geral da palavra, através da generosidade. Uma última coisa que eu queria dizer a vocês é que aquela viúva tinha essas virtudes, né? Que ela entendia que o coração dela tinha que estar alinhado com o coração de Deus. Ela entendia que o ato de ser generosa era algo que vinha do caráter de Deus. E ela também entendia que ela tinha que ser fiel a Deus, né? Tinha que demonstrar a sua fidelidade. O que eu vejo aqui, irmãos, de forma muito clara, é a mordomia cristã. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Ninguém é dono de nada. Nós não temos nada. A gente não é dono nem desse narigão meu aqui, a gente não é. Porque Ele que nos fez, Ele que nos criou. Nós somos mordomos do Senhor. Nós somos administradores daquilo que é de Deus. Os nossos filhos não são nossos, são de Deus. A nossa esposa, nosso esposo, nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso emprego, a nossa casa, tudo que nós temos, pertence a quem? A Deus, porque foi Ele que nos deu. E nós somos simplesmente mordomos de Cristo, administradores daquilo que é dele, não é? Então, se é dele, e se Ele é generoso, nos tornemos nós também generosos. Se isso é do coração dele, do caráter dele, porque Ele é fiel, sejamos nós dessa forma. Então essa é a chamada para nós, para que eu e você sejamos generosos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esse texto aqui não é barganha, esse texto aqui não é para você simplesmente achar que os ricos não podem ofertar, né, ou que os ricos têm negligenciado. Não. A ideia aqui é que todos precisam ser generosos. Não é? Amém, queridos? Amém. Você deseja ter um coração generoso nesta noite? Você entende que há essa necessidade de alinhar com Deus o seu coração, alinhar o seu caráter com o caráter de Deus e alinhar a sua fidelidade com a fidelidade de Deus? Alinhe seu coração com Deus, confie na forma inabalável em seu caráter e mantenha a sua fidelidade para com Ele sempre. Se assim você fizer, nada e nem ninguém
poderá impedi-lo de ter um coração generoso. Porque não é de nós mesmos, não é de tradição, não é de família, é de Deus. Deus quer dar um coração generoso. Atos dos Apóstolos, abre comigo esse texto, por favor, quero finalizar essa reflexão. Capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos o que, gente? Ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus Cristo, próprio Jesus, que disse: a maior fidelidade em dar do que? Bem-aventurado dar do que receber. O ato da generosidade é algo que prega Cristo, mas não é aquele amor falso, nem aquela ajuda ali, a mostrar que está ajudando, né? Não é isso que vai nos salvar, não é isso, né? Outras religiões fazem a caridade para serem salvos. 35. Eu falei 36? É o 35 mesmo. Eu li certo? Achou? É o 35. É isso mesmo. A nossa generosidade não tem que ser uma generosidade vazia ou talvez sem conhecimento bíblico. Porque há quem diga que se você fizer caridade e ser generoso, você vai para o céu. Não, você não vai para o céu. Não estou falando de salvação. Estou falando de atos e obras generosas. E alguém que já foi salvo, independente das obras, antes da fundação do mundo, que foi escolhido por Cristo, e hoje estamos aqui para render glória e majestade, nós temos a obrigação de sermos generosos para a glória de Cristo. Então não é obras para que eu possa me gloriar a si mesmo, ou para dizer, olha, eu tenho uma empresa e parte da minha finança vai para uma obra de caridade. Nada disso. Estou falando de essência, estou falando de cristianismo, estou falando de Cristo em nós, estou falando do ato de ser generoso, que vem de Deus, que vem do Senhor. Porque alguém pode estar assim, poxa, mas o pastor acabou de dizer que nós temos que ser generosos, então eu vou só lá na igreja dizimar e ofertar. Não. Nós temos que ser generosos em obedecer toda a Escritura. Temos que ser generosos, generosas em estar diante do Senhor Jesus, cumprindo tudo aquilo que Ele nos pede para fazer. Eu sei que para alguns é muito básico isso, mas eu quero dizer aos irmãos que o Senhor falou muito comigo hoje sobre esse assunto, muito, mas muito mesmo. E ser generoso, irmãos, em qualquer momento da sua vida, em qualquer momento do seu dia, sabe? Enfim, talvez ninguém viu, mas você foi generoso, né? E muito disso é porque Deus está em ti, está em você. Isso vem de Deus, provém de Deus. Que nós tenhamos aqui na igreja mais viúvas. Não viúvas em si, não fica errado, né? Não viúvas sem marido, mas aquela mulher. Calma, gente, me interpretem mal. Senão eu vou ter que falecer para mais ficar viúva. Mas mulheres generosas como aquela mulher.
Sabe por quê? Porque sempre vai existir um Jesus que vai te observar a sua generosidade. Sempre existiu, sempre existirá um Jesus que está sondando o seu coração acerca da generosidade, quem você é, o que você faz, como faz e o que você pensa acerca desse assunto. Foi isso que Deus falou comigo lá. Então, seja generoso, generosa, para a glória do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale à igreja neste lugar, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, Tu és bendito, Tu és grandioso, maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom, que o Senhor também nos ensina a ser generosos como Tu és generoso, Senhor. Eu sei que nós, como pessoas comuns, não conseguimos ser generosos da forma bíblica, mas, Senhor, aprove o Senhor que a Tua graça nos alcançou, e o Senhor também, com esse atributo maravilhoso, comunicou a nós a generosidade. Obrigado, Jesus. Senhor, que a igreja de Cristo, seja generosa, a fim de que possamos honrá-lo, possamos alinhar o nosso coração com o seu coração, com o seu propósito, que não se cumpra o meu querer, mas o seu querer em nós, não a minha vontade, mas a sua vontade, mas que nós possamos também, Senhor, perceber qual é o seu caráter de Cristo em nós, porque se Cristo está em nós, nós temos o caráter de Cristo, no sentido de que nós vamos ser generosos, conforme a Tua palavra nos ensina, e nós também queremos ser, Senhor, fiel, assim como o Filho foi fiel ao Pai, assim como o Filho desceu e veio à terra, morreu por nós, com um ato de amor, de generosidade, de fidelidade a nós, e morreu por nós nesse ato de justificação, nós também possamos declarar e possamos também dizer a Cristo, possamos fazer e entender o ato da generosidade. Eu sei que muitas vezes a gente se sacrifica, mas para amar alguém, amar ao próximo, e muito mais do que isso, claro, abençoa o próximo, mas muito mais para te honrar, Senhor. Nós te louvamos. Eu creio, Senhor, que nós vamos perceber uma igreja honrosa, generosa, para a Tua honra e glória. É nisso que cremos, em nome de Jesus. Amém.